Francisco, Tempo Oportuno de Reforma. É a segunda vez que eu estou participando desse evento. Mais ou menos 4 anos eu estive também aqui nesse evento que aconteceu na Igreja Batista do pastor Fábio, se não me engano. E lá estivemos eu e o pastor Santana Dória, fizemos a exposição da Palavra de Deus naquela oportunidade. E é muito prazer, irmãos, muita honra para mim estar aqui. Eu realmente confesso que não sou digno de estar com os irmãos, outras pessoas, outros expositores muito mais competentes e capacitados e piedosos na palavra de Deus deveriam estar aqui, mas aprove a Deus me enviar e os irmãos me convidarem, então eu ousei estar aqui presente. E é um motivo de grande alegria para mim estar participando desse evento com os irmãos. Espero que Deus derrame a sua graça abundante sobre nós, sobre os ouvintes. Não tenho suficiência para falar, depende do Senhor. E também estou muito alegre, temos estado muito alegres na nossa igreja, pelo que Deus tem feito aqui nesta região há alguns anos, usando servos fiéis, começando com o pastor Ivan, como foi maravilhoso tudo aquilo que aquele servo foi usado por Deus para fazer desta região, depois com a chegada do pastor Valdir Penaforte, que conseguiram juntos incendiar muitos líderes aqui na região. Pastor Fábio, ele, num certo tempo, ele abraçou a fé reformada, amou aqueles ensinos, não sei se continua, não tem informações, mas recentemente o pastor Romildo, com a sua igreja, tem abraçado a doutrina dos apóstolos, a verdadeira fé que o Senhor deixou na Escritura, no Novo Testamento. Isso é motivo de muita alegria, e nós em Caruaru temos orado, irmãos, constantemente. Nós temos sentido que Deus tem feito uma reforma muito grande e tem usado o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro, um país do Brasil, um país de terceiro mundo, o Nordeste longe, desacreditado, e Deus tem usado lá o sertão de Pernambuco, tem usado lá o Agreste, os rincões lá no Piauí, e parece que na capital ele não tem feito muita coisa não. Ele tem começado, como é de costume, de modo paradoxal, de modo incoerente aos nossos olhos, e nós ficamos, irmãos, só olhando Deus agindo. E temos certeza que os irmãos têm sido agraciados aqui com a palavra de Deus. Vamos orar, irmãos, baixar nossas frontes, pedir a Deus que nos abençoe. Nosso Deus, estamos aqui nesta noite, Senhor, para iniciar a série de pregações da Tua Santa Palavra, no Tempo Oportuno de Reforma, esse evento, ó Deus, que tem acontecido anualmente e que tem servido, ó Deus, para congregar aqueles que têm sido atraídos pelo Teu Santo Espírito para a doutrina dos apóstolos. Essa doutrina, ó Deus, tão maravilhosa, expressão da verdade, porém, ó Deus, tão contrária, Senhor, ao mundo e muito mais aos homens do nosso tempo. Queremos te pedir, ó Deus, que Tu uses a Tua palavra para fortalecer aqueles que estão sendo atraídos, aqueles que estão começando a viver a verdade, depois de terem crido, Senhor, porque estão começando a ser perseguidos, outros já estão em plena perseguição, e tudo isso, ó Deus, faz parte daqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Portanto, pedimos, ó Deus, que Tu encorajes cada um desses irmãos, enquanto, ó Deus, eles estão na euforia de receber a verdade. Também, ó Deus, prepara-lhes para sofrer, por amor do Teu nome, a fim de que nenhum, ó Deus, retroceda, mas que todos continuem, Senhor, empunhando, ó Deus, esse pendão real. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite. Derrama a Tua graça sobre mim, que vou falar, sobre os irmãos que vão ouvir. Sabemos que sem o Teu Santo Espírito, ó Deus, nada será eficaz. Portanto, digna-te, Senhor, de nos abençoar. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, a Escritura no Salmo 119, a partir do versículo 89 até o versículo 96. Um texto que engrandece a palavra de Deus. Na verdade, nós vamos fazer uma palestra, nós não vamos fazer uma exposição do texto. Vamos fazer uma palestra, mas usando um texto que enaltece a palavra de Deus. Diz assim, Salmo 119, a partir do versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. A Tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece.
Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Em outras traduções é perfeito. Irmãos, estamos em 2011. Daqui mais 6 anos e a reforma completa 500 anos. Uma data memorável. Quando nós estudamos todos aqueles escritos da reforma, a história da igreja, nós vemos, irmãos, como foi maravilhoso tudo aquilo que aconteceu. A reforma começou dentro da igreja católica. Monges, estavam insatisfeitos e tiveram a sorte de chegar às suas mãos um exemplar da Escritura e começaram a ler a Escritura. Pois não é que o Espírito deu vida àqueles homens mediante a leitura da palavra de Deus? Lhes deu vida, vivificou. E a partir dali, aquela vida começou a fazer efeito. O caldeirão já estava borbulhando, aqui e acolá. De tal forma que em 1517, o monge Martinho Lutero, ele colocou a boca no trombone. E, irmãos, protestou contra todo o erro que a igreja estava incorrendo. A igreja oficial. E como foi maravilhoso, irmãos, como foi maravilhoso. Ele foi perseguido tenazmente. Todo o exército da igreja romana se levantou contra aquele homem. A perseguição foi renhida. Mas Deus o abençoou profundamente. E outros reformadores se levantaram e o ajudaram. Mas, irmãos, o caldeirão estava de tal forma que eles procuraram uma suma que realmente refletisse aquele momento de acordo com a Escritura. Porque as pessoas não tinham muito acesso à leitura. A imprensa tinha sido fundada há pouco tempo, 1492, 1493, por Gutenberg. Os livros estavam ainda começando a ser escritos e impressos e distribuídos. A Europa toda, 90% estava na ignorância. Eles viviam de ouvir falar. Então eles queriam, irmãos, procuraram uma forma de dizer ao povo que toda aquela acusação que a igreja romana estava fazendo contra os reformadores, toda aquela guerra psicológica que estava a igreja romana levantando contra os reformadores, eles procuraram uma forma de dizer ao povão que aquilo não era verdade. E eles, irmãos, foram para a palavra, estudaram a palavra, foram buscar no Antigo Testamento, nos escritos proféticos, nos escritos depois dos apóstolos, nos escritos paulinos, nos joaninos, nas palavras do Senhor Jesus, algo que fosse comum, algo que sintetizasse o pensamento da verdade. E eles encontraram, irmãos, exatamente 5 pontos, que nós podemos dizer 5 pilares, nos quais a fé se apoia. Então eles disseram a Escritura, somente a Escritura. Depois eles disseram somente Cristo. Depois eles disseram somente a graça. Depois somente a fé. E depois somente a glória de Deus. Eles conseguiram sintetizar toda a história da salvação em 5 pontos apenas, para que o povo conhecesse melhor. E tinha que ser alguma coisa simples, alguma coisa que não fosse um tratado teológico, alguma coisa que as pessoas ouvissem e entendessem e se acordassem. Irmãos, eles conseguiram sim. A Europa toda, irmãos, ela ficou do lado dos reformadores, ficou impactada pela reforma, porque esse extrato que eles conseguiram elaborar, extraindo da palavra de Deus, fez efeito na vida do povo. E o tempo oportuno de reforma desse ano de 2011 quer exatamente falar sobre esses pontos, esses 5 pontos que foram a razão do extrato funcionário como extrato da fé cristã. Irmãos, conta-se que um artesão muito famoso,
construir uma série de obras de arte. E ele empenhou-se, pregou toda a sua diligência, toda a sua arte naquelas obras. E quando ele acabou, irmãos, aquela obra, ele olhou e disse: que coisa perfeita. Disse consigo: que coisa perfeita, como ficou boa a minha obra. Ele, como artista, ficou satisfeitíssimo. Depois ele embalou cada peça daquela cuidadosamente, chamou um motorista com o seu caminhão de carga, um caminhão baú, acondicionou cuidadosamente todas aquelas peças naquele baú e disse ao motorista: você vai pegar essa mercadoria, vai levar para tal destino. Deu todas as recomendações, todos os cuidados, disse do que se tratava, que era uma carga valiosíssima. E o motorista entendeu todas as recomendações e disse: tudo bem, estou pronto para sair. Ele disse: agora um último aviso. Eu tenho um inimigo, que ele vai tentar sabotar essa viagem. Ele tem ódio de mim, não gosta da minha obra, e ele vai tentar sabotar essa viagem sua. Fique esperto, fique atento, tome tenência, como se diz, porque ele vai estar aí pela frente, vai tentar lhe atacar. E ele disse: está certo. Entendeu todas as recomendações e entrou no caminhão, colocou a esposa também dentro da boleia. É desse tipo de caminhoneiro que carrega a esposa também, quando viaja. E começou a viagem, ele e a esposa, com muito cuidado, obedecendo às leis do trânsito, velocidade máxima, permitida em cada trecho da rodovia. E foi, começou a viagem. Lá para as tantas, numa das curvas daquela rodovia, eis que aparece alguém, muito sorridente, boa aparência, bem vestido, e começa a fazer sinal para aquele veículo parar. E aquele homem diminuiu a velocidade e a esposa ficou muito impressionada com aquela pessoa lá do lado de fora, acenando, fazendo gestos. E ela ficou tão impressionada, começou a mostrar ao marido: olha isso, olha aquilo e tal, você não vai parar e tal. E ele começou a se distrair também com os reclames da esposa. E ele foi desviando da rota, entrou para a contramão, entrou no acostamento do lado esquerdo, tombou o caminhão. Prestou atenção, aquela esposa, e aquele fato terminou tombando o caminhão. O dono, quando soube, compareceu ao local do sinistro e constatou que o sinistro foi uma hecatombe. Todas as obras de arte que aquele homem fez foram destruídas. Todas. O motorista morreu. E a esposa também. E ele, depois que avaliou os prejuízos, ele começa a agir. E iniciou um trabalho de reabilitação. Eu disse: eu vou reabilitar as peças que eu fiz. E começou a reabilitar. Porém, ele disse: eu não vou reabilitar todas, vou reabilitar só uma parte, conforme o meu gosto. E reabilitou uma parte. E essa parte que ele reabilitou, ele revestiu de tal forma que essas peças jamais se quebraram, jamais se quebrariam. Mesmo que fossem submetidas a um maior impacto, não mais se quebrariam. Essa é uma comparação simples. Não é uma comparação exata. Não é precisa em todos os pontos. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu com a humanidade. Deus fez a sua criação perfeita, mas ela se corrompeu pelo pecado. O homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, refletindo toda a glória, o Criador colocou no homem a sua glória. Ele pecou. E depois que pecou, arrastou sobre si a humanidade toda, a criação toda. Quando o dono compareceu ao local do desastre, ele começou reabilitando o motorista e a esposa. Reabilitou Adão e Eva. E começou depois a recuperar a carga perdida. E nesse trabalho só recuperou uma parte da carga. Ele deixou o resto na situação imprestável. Sabemos disso. E essa parte reabilitada, ele revestiu de tal maneira que essa parte reabilitada jamais seria capaz de ser quebrada novamente. Agora, a reabilitação não foi simples. Foi uma obra custosa, cara, caríssima. A soma mais elevada que alguém já pagou por uma reabilitação, tanto no céu como na terra, foi essa soma. Então, o objetivo dele, nessa reabilitação,
foi criar as condições para que a sua glória fosse de novo mostrada no homem, que foi a coroa da criação. Então, escutem, irmãos, o objetivo final de Deus não é salvar o pecador do inferno. Não é esse, não. A salvação é somente um meio. Mas o objetivo final de Deus é recriar no homem a sua glória, restaurar no homem a sua glória. E em todo esse processo, ele cria as condições para que esse objetivo final seja atingido na íntegra, para que o tiro atinja a mosca. Quando nós meditamos sobre esse fato, é que nós conseguimos vislumbrar o que é que significa a glória de Deus. Deus fez todo um trabalho para reabilitar no homem a sua glória, para que o homem novamente reflita a glória inicial da criação. Aquela glória que o Senhor colocou nele. E quando fez, disse: está muito bom. Então, para isso, ele planejou uma operação de resgate, que começou e ainda não acabou. Essa operação de resgate está em andamento. E nesse planejamento, ele criou um manual que contém todas as instruções que são necessárias para essa finalidade, para que essa finalidade seja atingida. O manual, essa aqui, são as escrituras. Aí depois do manual, ele escolheu um operário que vai viabilizar toda essa obra, todo esse processo. O operário é o Senhor Jesus Cristo. Depois ele escolheu a capacidade que o operário iria utilizar nessa recuperação. A graça. Depois disso, ele proveu o meio pelo qual daria a peça quebrada ao pecador a condição de responder à sua chamada para a recuperação, a fé. Então, tudo isso concorrendo seria capaz de reabilitar no homem a sua glória inicial. E mesmo que a glória só fosse plenamente reabilitada quando ele retornasse à terra, os homens alcançados já teriam condições de, desde aqui, começar a demonstrar, a refletir novamente a glória do Senhor, mesmo na condição de pecadores, para a sua glória, para que ele mostrasse a sua glória. Aquilo que será na plenitude já deve ser mostrado desde aqui. Então, dessa forma, irmãos, o nosso propósito é demonstrar, ao longo dessas 5 exposições, a suma, o resumo desse plano engenhoso, perfeito, infalível de Deus, e de como ele funciona para alcançar os seus objetivos. Esse plano é o chamado extrato da história da salvação. Muitos chamam assim, o extrato da história da salvação, o extrato da história da reabilitação. Esse plano é o extrato da pregação dos profetas, é o extrato da pregação dos apóstolos, é o extrato da pregação do próprio Senhor Jesus Cristo, dos pais da igreja, de todos os santos que pregaram a palavra de Deus até o dia de hoje, principalmente dos reformadores. Talvez, irmãos, em toda a história da igreja, os reformadores foram os que mais usaram esse extrato de forma mais intensa, por conta do contexto e do momento em que eles viveram. Porque nunca as bases da Escritura estiveram tão solapadas como no tempo da Reforma. Então os reformadores recorreram à Escritura. E da Escritura retiraram esse extrato, os chamados 5 solas. E os irmãos sabem o poder do resumo. Uma pessoa disse que uma pessoa que tem o poder do resumo, ela consegue em pouquíssimas palavras dominar o ambiente, transmitir qualquer tipo de ensino, porque as pessoas facilmente entendem. Então é uma arte resumir as coisas. E nós temos certeza, irmãos, que Deus orientou aqueles homens para retirar esse extrato da Escritura, naquilo que ficou conhecido como os solas da Reforma. Sola Escritura, solus Cristo, sola fides, sola gratia e soli Deo gloria. Por que em latim? Porque latim era a língua oficial do mundo. Como o grego foi no tempo do Novo Testamento, se fosse hoje seria em inglês, não seria em latim. A Igreja Católica monopolizava a Europa inteira. Praticamente em todas as províncias e regiões tem uma Igreja Católica. E os seus sacerdotes oficiavam em latim.
E as pessoas entendiam a língua latina, entendiam o culto sendo transmitido, a pregação sendo transmitida em latim. Então, onde quer que tivesse um camponês, por mais simples que fosse, em alguma região da Europa, quando ele ouvisse os solas em latim, ele entenderia, saberia do que se tratava. Então, foi por isso que eles escreveram em latim. É esse extrato, irmãos, que infelizmente está perdido nos nossos dias. A igreja da atualidade não sabe mais o que é isso. É a falta desse extrato que tem colocado a igreja na fantasia, na quimera, no oba-oba, na ilusão. É esse extrato, essa suma, que precisamos resgatar para novamente termos uma igreja viva. Uma igreja que adore o Senhor Jesus Cristo, servindo. Uma igreja que pregue a palavra. Uma igreja que sofra perseguição, suporte o sofrimento, por amor do Senhor. Uma igreja que testemunhe. Uma igreja que faça a diferença na sociedade em que está inserida. Há cerca de 15 anos somente, 1995, 120 homens se reuniram na cidade americana de Cambridge, Massachusetts. E eles estavam profundamente preocupados com a situação da igreja atual. Esses homens eram homens da palavra de Deus, homens piedosos, homens de oração. Mas esses homens choravam de dia e de noite, no seu quarto de dormir, na sua escrivaninha, no seu gabinete, lamentando pela situação da igreja do Senhor. E em comunhão uns com os outros resolveram se reunir para estudar, para entender o momento, para dar um diagnóstico e principalmente procurar uma solução. E eles se reuniram, irmãos, ali na cidade de Cambridge. E no final, eles emitiram um documento, no que ficou conhecido como a Declaração de Cambridge, no qual esse documento dizia: a igreja está doente, está fraca, está sem qualquer poder, está vivendo no ilusionismo, no pragmatismo, no humanismo, porque a igreja se afastou da Escritura. Então eles assinaram, recomendamos que os pastores voltem para as suas igrejas, abram novamente as Escrituras e comecem a pregar a verdade ao povo, porque o povo tem estado literalmente subtraído da verdade. Por isso que o povo tem estado morto, as igrejas têm estado mortas. Então que os pastores voltem para as suas igrejas e preguem a verdade, preguem aquilo que está na Escritura, e sofram o que tiverem de sofrer, que percam salário, que percam esposa, que percam marido, que percam família, que percam igrejas, que sejam expulsos das igrejas, mas que voltem e que sejam profetas do Senhor. Do contrário, serão punidos como falsos profetas. Que declaração, irmãos, que declaração. As igrejas que ficarem de fora de uma resolução dessa, elas continuarão mortas, continuarão abertas. Igreja Batista tal, Igreja Presbiteriana tal, Igreja Congregacional tal, Igreja Assembleia de Deus tal, mas estarão mortas, sem o poder. E elas precisarão inventar muita coisa, mas muita coisa mesmo, para poder manter os seus fiéis ali. Então, irmãos, a melhor maneira de começarmos a nossa exposição é partindo do fim para o começo. Então, escute. No final de todas as coisas, na consumação dos séculos, é comum se ouvir dizer que nós vamos para a glória. Quando morre o irmão foi para a glória. Já foi de antemão para a glória. Mas no final de todas as coisas, nós vamos para a glória. Isso é verdade. E como é verdade, nós vamos para a glória. Mas o que é a glória, irmãos? O que é a glória? A glória, irmãos, é a criação reabilitada. E Deus morando conosco, na pessoa de Cristo Jesus. Aquela nova Jerusalém que João disse que desce do céu, será o nosso lar, a nossa habitação. Essa terra aqui será reabilitada. Deus não vai jogar essa criação fora, Ele vai reabilitar. E nós moraremos eternamente aqui, em glória. Não haverá mais pecado, mais choro, nem vela, nem tristeza. Nós estaremos na plenitude da bem-aventurança. Não estaremos mais sujeitos a
queda, nem a pecado. Nós estaremos revestidos de um material em que suportaremos os maiores impactos. Não seremos mais provados como Adão e Eva foram. Pois bem, irmãos, o propósito da redenção é chegar a esse ponto. Esse é o propósito final da redenção. Esse é o objetivo de toda a história da redenção. Reabilitar no homem a plenitude da glória que ele perdeu quando caiu. Então nós podemos entender que todas as demais coisas são usadas como meios. O Senhor usa como meios para atingir o seu objetivo final, que é recuperar a plenitude da glória que o homem perdeu. A questão então é a seguinte: na Nova Jerusalém estaremos na plenitude da glória. Isso será depois daquele dia final, quando Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar, haverá o julgamento final. Lá, depois daquele dia, nós estaremos na plenitude da glória. Mas e agora? E agora? Antes que aconteça esse desfecho final, nós estamos isentos de já demonstrar, já refletir essa glória? Será que estamos isentos? Essa é a pergunta. A resposta é não, não estamos isentos, pelo contrário. Nós somos obrigados, estamos compelidos a demonstrar, desde já, a glória do Senhor na nossa vida. A glória perdida, quando na queda do pecado, ela começa e deve ser mostrada já na nossa vida, desde já, desde o novo nascimento, para ser consumada somente no último dia, quando o corpo será redimido da tumba, a terra vai devolver o nosso corpo, reúne aquele pó, devolve de novo aquele corpo, nosso espírito vem, nós estaremos completos de novo, e a partir daí é plenitude da glória. Mas desde agora eu quero dizer aos irmãos ouvintes que nós temos a obrigação, somos compelidos a já demonstrar a glória do Senhor. Quando o homem está construindo uma casa e todo dia ele vai lá com a esposa, e a glória da casa está subindo, e os alicerces já estão feitos, e as paredes começaram a serem elevadas, o radier final de cima já foi colocado, a coberta, e todo dia ele passa lá. A glória está sendo formada da casa, até que finalmente a casa está pronta, a glória está perfeita, e a família então se muda. Para isso, irmãos, Deus proveu todas as instruções necessárias, com explicações detalhadas, e são instruções infalíveis, completas. As Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. Por quais motivos, então, as Escrituras Sagradas ganham o título infalível de sola Escritura? Em primeiro lugar, irmãos, somente a Escritura mostra que a criação foi feita de modo perfeito. Somente a Escritura. O primeiro livro da Escritura, Gênesis, nos dá conta que quando Deus fez toda a criação, Ele olhou e disse: eis que é muito bom. Eis que é muito bom. Gênesis 1:31. Observe, muito bom, advérbio de intensidade. Não é bom não, muito bom. Quando Ele criou a mulher, em Gênesis 2:18, Ele disse: é uma companheira idônea. A linguagem é semelhante a uma peça de quebra-cabeças que se encaixa naquele vazio perfeitamente. Não passa 1 milímetro, não sobra 1 milímetro. O sábio, refletindo sobre a criação, em Eclesiastes 7:29, ele disse: Deus fez o homem reto. Deus fez o homem reto. Tudo foi criado, meus irmãos, de modo perfeito, de modo sábio, de modo ordeiro. Por isso que o salmista bradou assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra da tua glória. Salmo 104, versículo 24. E o mavioso salmista de Israel, ele escreveu assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela sabedoria a outra noite. Não há linguagem, não há palavras. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz até os confins do mundo. Salmo 119, de 1 a 4. A criação estampa a glória do Senhor. O Criador, Ele colocou a sua marca, a sua glória na sua criação, e muito mais na coroa da criação, o homem. Lembra do artesão? O artesão da nossa história fez a sua obra de modo perfeito, irretocável. Ele colocou a sua marca registrada.
colocou a sua glória nessa arte. Somente as Escrituras, meus irmãos, afirmam isso. Somente as Escrituras. Em segundo lugar, somente as Escrituras narram a queda da criação. Então, num determinado dia, num belo dia, de repente, não mais que de repente, como diz o poeta, aconteceu a queda. Adão e Eva desobedeceram, cometeram o primeiro pecado e caíram. Cair, meus irmãos, significa perder a retidão original, perder a glória de Deus, que eu tinha quando fui criado. Eu refleti a glória de Deus, e agora o que se vê em mim é somente uma aparência opaca, uma aparência que não reflete qualquer brilho, uma aparência que não reflete qualquer luz. Eu perdi a glória de Deus. E pior, essa queda não atingiu somente o homem, atingiu toda a criação. Deus chegou mais tarde e disse: Adão, maldita é a terra por tua causa. Gênesis 3:37. Maldita é a terra por tua causa. Já pensou Deus com o dedo em riste apontando para você e dizer assim: olha, maldita é a sua família por sua causa, maldita é a sua igreja por sua causa, malditos são os seus amigos por sua causa. Já pensou? Paulo disse assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a glória, liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e suporta angústias até agora. Os bichinhos na mata, com as suas crias, assustados, com fome, sem água, com sede, ansiando, olhando para o céu para receber o seu alimento. Suporta angústias até agora, tucaiando horas e horas para que os predadores não venham tirar as suas crias. A maldição se estendeu aos descendentes do homem também. Irmãos, a Escritura diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perderam a glória de Deus. Todos pecaram e perderam a glória de Deus com a qual foram criados, disse o apóstolo. A morte que acometeu os nossos primeiros pais passou a todos os homens. É aquilo que ficou conhecido como a transmissibilidade da culpa. Paulo disse assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Um vírus letal, irmãos, que saiu contagiando. Todos os homens foram acometidos, foram contagiados por esse vírus letal. Por isso que quando nasce uma criança, nasce um pecador. Quando nasce uma criança, nasce um pecador. E, irmãos, aqui para nós, precisamos acabar com essa história da igreja romana, de achar que nossas crianças são anjinhos. Nasce uma criança, nasce um pecador, irmãos. Precisa da graça de Deus. A queda produziu a morte nos primeiros pais. E essa morte passou a todos nós. Pastor, que culpa tenho eu, pastor? Qual é a minha culpa? Por que é que eu sou responsabilizado pelo pecado de Adão e Eva, o meu primeiro pai? Irmãos, nossos primeiros pais são os pais da nossa espécie. Nós somos da espécie deles. Tudo aquilo que eles fizeram reflete em nós. Eles foram os nossos representantes federais. Nós estamos aqui reunidos. O presidente Dilma está em Brasília. Se ela decretar guerra contra a Argentina, nós estamos em guerra também, porque ela é nossa representante federal. Então, aquilo que Adão e Eva fizeram repercutiu. Você, como dono de família, como pai de família, aquilo que você faz reflete na sua esposa, reflete nos seus filhos. Sua família sofre se você agir errado. E sua família é beneficiada se você agir certo. Já nascemos sem a glória de Deus. Nascemos destituídos da glória de Deus. Nascemos carecentes da glória de Deus. Nascemos sem qualquer brilho, irmãos. E em quais áreas fomos afetados? Essa é a grande pergunta. O que é que significa cair? O que foi? Quais são as implicações da queda? E eu vou dizer quais são as implicações da queda. A Escritura diz assim, que Deus chamou o homem e disse: se você pecar, você morre. Se você pecar, você morre. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Adão pecou e Adão morreu. Morreu como? O corpo dele voltou ao pó. Adão foi sepultado. Voltou ao pó. Do ponto de vista espiritual, ele morreu instantaneamente. Morreu imediatamente. Ele rompeu a comunhão dele com Deus. O laço foi cortado.
do ponto de vista moral, ele se tornou um ser, como diz o primeiro ponto dos 5 calvinistas, totalmente depravado. Ele se tornou um ser totalmente depravado. Então aquela criatura que foi feita à glória de Deus, agora é um torrão, irmãos, queimado, morto espiritualmente, com o corpo voltando para o pó, e do ponto de vista moral, 100% depravado. Por isso que quando nascemos, já se inicia a contagem regressiva para a nossa morte. Nascemos uma criança e vamos ficando fortes, e somos um menino, depois somos um júnior, um adolescente, um rapaz, cheio de vigor, cheio de força, cheio de músculos, depois atingimos a maturidade. Mas, irmãos, em todas essas fases nós estamos morrendo. Por isso que o salmista disse, nossa vida é vã, tudo é vaidade. Nasceu, o relógio começa a contagem regressiva para a morte. Do ponto de vista espiritual, já nascemos mortos. E do ponto de vista moral, nascemos pecadores, transgressores, que logo começaremos a pecar. Antes mesmo de falar, já estaremos pecando. Ninguém me ensinou a pecar. Ninguém. Quando eu tive a oportunidade, já cometi o primeiro pecado. Pequei porque nasci pecador. Lembra-se da história do artesão? Pois bem, o caminhão tombou e todas as peças se quebraram. O seguro foi lá e declarou PT, perda total. E eu pergunto, para uma situação assim, será que há remédio? Ah, irmãos, em terceiro lugar, somente a Escritura prescreve o remédio para a reabilitação dessa situação. É nesse ponto, irmãos, que entra em ação o projeto da redenção. Projeto que tem como objetivo reabilitar a glória de Deus no homem, que foi a coroa da sua criação. E tudo quanto é necessário para reabilitar essa glória no homem está aqui nesse manual. A Escritura, só a Escritura. Nada, irmãos, que seja preciso para a reabilitação do pecador está fora da Escritura. Nada está fora. E nada que está fora é preciso. O manual é a Bíblia, o livro que contém a revelação de Deus, para reabilitar a glória de Deus que o homem tinha e perdeu quando caiu. Nós reiteramos que o objetivo final é a recuperação da glória de Deus no homem. E tudo mais é utilizado como meio para atingir esse fim. Então, todos os profetas e apóstolos do Senhor enalteceram as Escrituras como sendo um manual, não é, apto por excelência para cumprir esse fim. Todos os salmistas exaltaram as Escrituras acima de qualquer coisa. Davi disse, olha, a Escritura para mim é mais valiosa do que todo ouro, mesmo ouro refinado. O apóstolo João chegou a confundir a Escritura com o verbo eterno de Deus. Quando ele reproduziu a oração de Jesus lá do Getsemane, no versículo 17 de João, ele diz, a tua palavra é a verdade. Dessata, irmãos, todos os homens então devem recorrer para a Escritura, porque em outro lugar, irmãos, não se encontrará a instrução para que essa reabilitação ocorra. Todos os homens devem reconhecer a sua carência da glória de Deus, devem enxergar o quanto estão apagados por falta da glória de Deus, o quanto se tornaram irracionais, animais, por falta da glória de Deus, e o quanto estão fadados à danação eterna, caso permaneçam sem a glória de Deus restaurada sobre si. Em quarto lugar, o que é que contém o manual para a reabilitação dessa glória? A resposta, tudo. Tudo que é preciso está no manual. E nada fora do manual é necessário. Não é preciso buscar absolutamente nada fora do manual de Deus. Olha, não tem filosofia, não tem psicologia, não tem ciências naturais, ciências sociais, que possam se arvorar, ter opinião, ter palpite, para ajudar a reabilitar a glória de Deus no homem. John MacArthur, no seu livro, ele faz uma crítica contundente, o seu livro Com Vergonha do Evangelho, uma crítica contundente. Ele diz que a maioria dos pastores hoje, para ganhar status, colocam nos seus cartões de visita, fulano de tal, pastor e psicólogo. Como se pastor não bastasse.
como se fosse preciso ser psicólogo. Irmãos, a psicologia é uma ciência boa, é uma ciência humana, mas é boa. É boa para a indústria, é boa para seleção de pessoal, avaliar perfil psicológico, comportamento, para recomendar isso, recomendar aquilo, melhora disso, melhora daquilo. Mas a psicologia não entra no espírito do homem. Para essa matéria, é só a escritura. E os pastores hoje estão querendo fazer o curso de psicologia, pode fazer quantos cursos quiser, nós não somos contra. Mas o problema é colocar pastor e psicólogo como se houvesse uma confusão, ou uma união de atividades para melhorar o desempenho do pastor. Que coisa, irmãos! Nada fora da escritura é preciso. E tudo fora da escritura não é necessário. A escritura é suficiente. Dessa forma, a escritura afirma que o homem deve ouvir a pregação da palavra de Deus, para que possa nascer de novo. Isto é, reabilitar o seu espírito que morreu na queda. Quando ele caiu, ele perdeu a glória de Deus, o seu espírito morreu. Então é preciso que ele ouça a pregação da palavra de Deus para que nasça de novo. O Filho de Deus, Jesus, disse ao professor Nicodemos, que era um professor da palavra de Deus: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não, Nicodemos. João 3:3. Então a Escritura afirma que a primeira coisa que precisa acontecer em você, para que você entre na linha de reabilitação da glória de Deus sobre si, é nascer de novo. Primeira coisa. E o novo nascimento acontece quando você escuta a palavra de Deus. É pelo ouvir da palavra de Deus que o homem pecador nasce de novo. Pedro disse na sua carta, capítulo 1, versículo 23, sua primeira carta: vocês foram regenerados, não foi por outra coisa não, foi pela palavra de Deus. Semente incorruptível, porque ela vive e é permanente. Lucas, narrando as pregações do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 4 de Atos, ele disse assim, depois que Paulo pregou: e creram, muitos porém dos que ouviram a palavra, creram. Ouviram a palavra, creram. É pelo ouvir da palavra que o pecador nasce de novo e tem reabilitado em si a glória de Deus no seu espírito que estava morto. O apóstolo Paulo perguntou, em Romanos 10, versículo 14, como crerão naquele em que nada ouviram? Como crerão naquele em que nada ouviram? Então o homem caído em Adão, caído no pecado, ele tem começado o seu processo de reabilitação com a vivificação do seu espírito que estava morto. Ele é vivificado, irmãos, a partir do estado de morte espiritual. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Os irmãos conhecem Efésios capítulo 2. Então é pelo novo nascimento que a Escritura começa a reabilitar a glória de Deus que você perdeu quando você caiu. Tendo resolvido esse problema da morte espiritual com o novo nascimento, aí começa a segunda etapa. A etapa seguinte, que é a reabilitação do aspecto moral agora, que se encontra totalmente depravado. Quando nós lemos ali o que está escrito em Romanos capítulo 3, que Paulo descreve, irmãos, o estado de depravação total do homem natural, do homem que não nasceu de novo. É terrível. E para essa etapa, a solução é também a Escritura. E os reformadores diziam, para a santificação, só a Escritura. Eles gritavam, eles bradavam bem alto. A Escritura diz assim, pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Repare, pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei de Deus, os 10 mandamentos. É essa lei. O homem caído, ele não tem prazer na lei de Deus. Porque ele só gosta de fazer o que a lei proíbe que ele faça. E ele não gosta de fazer o que a lei manda que ele faça. A lei de Deus, irmãos, os 10 mandamentos, ela é 80% negativa e 20% positiva. Os irmãos sabem disso. 80% negativa no sentido de dizer não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Por exemplo, os 3 primeiros mandamentos, não, não e não. E do 6º até o 10º, não, 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 não e não. Não faça. Só 2 são positivos. 4 e o 5º. Lembre do dia de descanso para santificar. E honra teu pai, honra as autoridades de forma geral.
Então, 2 positivos e 8 negativos. É por isso que o homem caído, vamos ser depravado, totalmente depravado. Por isso que ele jamais se tornaria um cumpridor da lei, por esforço próprio. Ele só gosta de fazer o que a lei proíbe que ele faça. E o que a lei manda que ele faça, ele não gosta, ele odeia. Mas guardar o dia de domingo, mas é o dia que eu tiro para minhas festinhas, minhas farras. É o dia que eu tiro para futebol, piscina, praia, para ir para o mercado, para a feira, para ajeitar o carro, para viajar, para isso, para aquilo. Deus manda que eu guarde, ficar na igreja o tempo todo, como um beato, fazendo minhas orações, lendo a Bíblia, para mim ligar a televisão, ir para o estádio de futebol, ver isso, ver aquilo. Ele não gosta, ele não gosta. Agora, quando Deus opera nele um novo nascimento, pela pregação da palavra da verdade, pela escritura, aí ele passa agora a amar a lei de Deus, passando a não fazer aquilo que a lei proíbe, e passando a fazer aquilo que a lei manda que ele faça. Quer dizer, o processo de reabilitação moral acontece nele. Começa a acontecer. É um processo, irmãos, é um processo. A santificação é um processo. Não é um ato, é alguma coisa que se estende. Ele vai sendo moldado à imagem de Deus. E todo dia o casal vai ver os pedreiros trabalhando, edificando a casa. As fundações estão prontas. A casa está toda erguida e as paredes começam a ser revestidas. Vai sendo formada a casa. Paulo disse, nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Então, da mesma forma que Cristo é santo, puro, obediente à lei, nós vamos sendo moldados nessa imagem de Cristo, nesse processo de santificação. É pela palavra que isso acontece. A palavra vai reabilitando o seu aspecto moral que você perdeu na queda. A palavra vai moldando, reabilitando a glória de Deus que você tinha antes de cair. O homem nascido de novo, tendo sido iniciado no processo de reabilitação da glória de Deus, ele vai passar a agir de acordo com a lei. Não vai ser de modo perfeito não, irmãos, porque ainda subjaz nele a natureza velha, caída. Ele vai dizer, eu queria ter feito isso e não consegui fazer. Miserável homem que sou. Ele se entristece. E até nessa questão, quando ele não consegue fazer, o manual diz, olha, quando você não conseguir fazer, então você tome essa providência aqui. Que providência é essa? É a providência da confissão da sua falta, do seu pecado. O manual diz, quando alguém pecar, confesse o pecado imediatamente. Peça perdão a Deus, se arrependa. E a reabilitação, a comunhão com Ele fica sem ser quebrada. E eu abro um parênteses para perguntar a você, de quanto em quanto tempo você confessa os seus pecados? Ou quando é que você confessa o seu pecado? Imediatamente quando começa? Quando comete? Ou no final do dia? Você junta os pecados do dia, relaciona e no final você confessa? Ou no final da semana? Amanhã é o dia do Senhor, domingo, vou confessar os meus pecados da semana. Os de segunda foram esses, de terça esses aqui, e vai relacionando. Será que é assim? Ou será que é de ceia a ceia? Mês a mês. Algumas igrejas fazem ceia de 2 em 2 meses. Então muitos crentes só confessam de 2 em 2 meses. Porque na ceia, eles nem sabem que quando estão tomando o pão e o cálice, eles estão dizendo publicamente ao Senhor que tem estado, não é que está naquele momento, não. Tem estado em comunhão. Tem estado. Fecho parênteses, pois a confissão dos pecados é um meio que a Escritura proveu para resolver o seu problema quando você peca. Você, como um homem nascido de novo, que está no processo de reabilitação moral, quando peca, se entristece, a Escritura diz, então confesse, meu filho. Confesse imediatamente. Tinha um pastor conservador do século XVII que ele dizia assim, o pecado interrompe nossa comunhão com Deus, mas a confissão restabelece. E se a confissão for imediata, a comunhão com Deus se mantém ininterrupta. Isso é verdade. Então a hora de confessar o pecado é na hora que é cometido, irmãos. Então esse ato, esse processo pertence, irmãos, à providência de Deus. João disse assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. 1 João 9, Deus perdoa. Deus perdoa. Até lá, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós.
E se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso. João diz tudo isso. Primeiro capítulo da sua primeira carta. Então, a santificação é um processo que se inicia pelo novo nascimento e consiste na minha reabilitação moral. Porque a lei é moral. Aquela lei moral, os 10 mandamentos, aquilo é o caráter de Deus. Deus é daquele jeito. E nesse processo da santificação, eu estou de novo recuperando a glória de Deus em mim, no aspecto moral. Por isso que Jesus disse, se me amais, guardareis meus mandamentos. João 14,15. E eu digo lá na nossa igreja, os irmãos têm que saber os 10 mandamentos na ponta da língua. E os irmãos sabem, até as crianças sabem. Por quê? Se você não souber sequer os mandamentos, como você vai obedecer? Na verdade, irmãos, tem que saber isso, decorar, ensinar na classe catecúmenos às crianças, aos adolescentes, refletir. Calvino começava o culto com a leitura de Deuteronômio 5, a lei de Deus. Todos os cultos ele começava assim. Ou senão Êxodo 20, recuperando a lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do Senhor para o santificar. Honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. 10 mandamentos da lei de Deus. Então é preciso ter isso na boca, porque nós estamos sendo moldados, irmãos, nesse aspecto moral. Então, resolveu o problema espiritual, que o homem morreu espiritualmente, resolveu. Como? Pelo novo nascimento. Resolveu o problema moral? Está resolvendo. Está resolvendo. Como? Pela santificação. Mas vem uma terceira parte. E o corpo? Como é que o corpo é reabilitado? Então vai também o corpo ser reabilitado. E a Escritura tem instruções para isso, tem informações para isso. Depois da queda, Deus decretou a morte. Ele disse: o seu corpo vai voltar para o pó. Tu és pó, e ao pó hás de tornar. De fato, irmãos, quando alguém morre, é sepultado. E a partir dali começa o processo de desintegração. Um homem de 100 quilos foi sepultado. Em poucos dias ele já tem 30 quilos. Porque 70% é de água e a água já se evapora. Só tem 30 quilos. Poucos dias a pele começa a desintegrar. Fica a ossada. Espera que a ossada também se torna pó. Todos aqueles elementos da tabela periódica que nós estudamos lá no segundo grau, no científico, aqueles elementos da tabela periódica que estão no nosso corpo e eles estão voltando de novo ao seu status anterior, seu status original, que é a terra. Deus não nos formou da terra. Por isso que ele disse: você vai tornar para a terra. E o nosso corpo vai morrendo, vai desintegrando. Abra um parênteses e digo: isso é a coisa mais legítima, irmãos, é o sepultamento. Essa questão de cremação não é legítimo. Fecha o parênteses. Então tudo se torna em pó. Mas enquanto isso, o Espírito está lá na presença de Deus, em glória, junto com todos os santos. Hebreus diz: o Espírito dos justos aperfeiçoados. Está tudo lá. O Espírito está em perfeição. Nasceu de novo lá embaixo na terra, está em perfeição aqui, na presença de Deus. No aspecto moral, o homem não comete mais pecados. Está isento de pecar. Mas, irmãos, está incompleto. Porque o corpo está lá embaixo ainda, na terra. Cemitério Municipal de Juazeiro. Outros estão no Cemitério Municipal de Petrolina. Cemitério Morada da Paz. Está lá. O pó está lá. O homem não está completo, aliás. Falta o corpo, não é, irmãos? Falta o corpo. Só no último dia, irmãos, quando ressuscitar o corpo e o Espírito receber de novo aquele corpo, então o homem, a partir dali, o que nasceu de novo, estará na plenitude da glória de Deus. Porque o seu Espírito que estava no céu, de novo recebeu agora o corpo, e agora o homem está completo. Agora eu quero dizer uma coisa a você muito interessante. Deus deixou esse clímax, esse grande finale, de propósito para o último dia, para, irmãos, reabilitar os seus santos, todos de uma vez só. Irmãos, é uma corrida que todos chegaremos na linha de chegada ao mesmo tempo. Que maravilha isso, irmãos, que maravilha. Hebreus 11, se você quiser abrir, Hebreus capítulo 11, você conhece muito bem esse capítulo, chamado capítulo dos heróis da fé por muitos, não é? Ele fala, irmãos, da piedade
dos maiores homens da Escritura. Quando você lê esse capítulo, você some praticamente, de tão humilhado que você fica. Meu Deus, eu não sou esses homens, não tenho essa fé. Você se sente humilhado, cabisbaixo, deprimido espiritualmente. E ele ainda diz, homens dos quais o mundo não era digno, irmãos. Homens dos quais o mundo não era digno. No versículo 38, ele começa dizendo, homens dos quais o mundo não era digno. De tão piedosos e de tanta fé que esses homens tiveram. Mas o espírito desses homens, embora esteja aperfeiçoado no céu, o corpo deles está na terra, irmãos, na sepultura. Decomposto, os elementos se decompuseram. Agora veja o que é que o escritor diz aqui no versículo 39. Ora, todos estes grandões que ele acabou de anunciar, né? Todos esses heróis da fé, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, a plenitude da glória daqueles homens vai se dar na mesma hora da plenitude da glória em nós, irmãos. Que coisa, né, que Deus faz. No último dia, dizem as Escrituras, aqueles que nasceram de novo, enquanto estavam na terra, aqueles que entraram na santificação do Espírito Santo, quando estavam na terra, hão de receber o corpo incorruptível, novamente estarão com a glória de Deus plenamente reabilitada em si. É a glória de Deus que estará em nós, irmãos. Para todas essas coisas, meus irmãos, somente a Escritura tem as instruções, e mais ninguém, nenhum outro livro. Eu vejo tantos crentes lendo o livro de autoajuda, irmãos, fico tão triste. Se houver um caso desse na minha igreja, eu levo a disciplina da igreja, porque esse crente estará pecando, está faltando instrução nele, ele está adverte. Não pode, irmãos, é Escritura. Então, irmãos, são esses os principais pilares em que as Escrituras instruem os homens a fim de terem de novo a glória de Deus reabilitada sobre si. E em quinto lugar, e as outras coisas, irmãos, as Escrituras não falam somente dos pilares, mas falam também das coisas intermediárias, dos detalhes. Como viver aqui na terra enquanto não acontece essa concretização definitiva. Olha, a Escritura instrui sobre o trabalho, sobre o namoro, sobre o casamento, sobre a vida conjugal, sobre a vida íntima. A Escritura tem instruções sobre a vida familiar, vida profissional, sobre a vida ética com os amigos, com os colegas de trabalho, com os desconhecidos, com os vizinhos, até com os inimigos. Até com os inimigos. E muito mais, a Escritura tem instruções para o culto público a Deus, que é o culto que Deus recebe mais glória. A Escritura tem a palavra final sobre todas essas coisas. Não é preciso, meus irmãos, ir buscar lá fora não, viu? Porque você não vai encontrar. Aquilo que os homens buscam lá fora e trazem para dentro da igreja, só serve para destruir a igreja e encher a igreja de fantasias. E eu quero agora concluir fazendo algumas aplicações. Primeira aplicação. A única fonte onde está ensinada a verdade da criação é a Escritura. Mas os homens, irmãos, sem fé, eles tomaram uma mentira, envolveram essa mentira com o manto da intelectualidade, da ciência, do científico, né? Chamam de evolução da espécie. E outros chamam aí de geração espontânea. Os homens sem fé fazem isso. Mas e nós pregadores? Nós pregadores, o que temos feito? Sabe o que é que os pregadores têm feito? Estão calados, amedrontados, acuados, com vergonha, com medo de pregar as Escrituras no tocante a esses ensinos. Ora, irmãos, se os mentirosos não têm vergonha de expor e propagar essas mentiras, por que é que nós, pregadores da verdade, estamos com medo, irmãos? Estamos com medo do ridículo de sermos taxados como tais, de pregar, sermos taxados de estar pregando lendas, contos, fábulas. Que é isso, irmãos? Os pregadores da mentira não têm o mínimo constrangimento de propagar suas mentiras. Então nós, pregadores da verdade, é que não podemos ter mesmo.
Segunda, a única fonte onde se ensina sobre a queda no pecado e suas consequências é na Escritura. É a única fonte. Você não vai encontrar a queda do homem e suas consequências verdadeiramente em nenhuma outra fonte. Mas os pregadores têm subtraído esse ensino do povo. Enquanto isso, irmãos, os incrédulos propagam suas mentiras, ensinando as peripécias de Pandora, por exemplo, e mais uma porção de contos mitológicos, todos contados sem qualquer constrangimento, enquanto os pregadores da verdade têm medo, vergonha de pregar total inabilidade humana. Isso é um absurdo. Dessa forma, irmãos, os pecadores, os ouvintes, permanecem nos seus delitos e pecados, porém, julgando-se na beira-mar, tomando água de coco, debaixo de um sombreiro, porque a verdade lhes está subtraída. Porque quem lhes podia pregar a verdade está calado, que são os pregadores da verdade. É muito bom falar sobre o sol da Escritura, é muito bom ouvir sobre o sol da Escritura, mas se você não praticar, você vai ser taxado por Deus como um falso profeta. Sei, mas não serve para ninguém. Terceira, a Escritura, embora seja lâmpada para os pés e luz para o caminho, embora seja o alimento para os povos, medicina e cura para as nações, a porta que abre é o lado da eternidade. Embora a Escritura seja a chave que abre o segredo da bem-aventurança, os pregadores estão insistindo em exaltar ciências humanas, recomendar para os próprios membros da igreja que procuram um psicólogo, que procuram um analista, para resolver questões da alma, irmãos, questões do espírito. Que é isso? Descreem da suficiência das Escrituras, enveredam pelo caminhos alternativos, trazendo para dentro da igreja todo tipo de contaminação, contamina o púlpito, contamina os oficiais da igreja. Pastores que não têm coragem de dizer ao seu irmão, você está em pecado, confesse seu pecado, meu irmão. Vá lá e peça perdão, porque isso está lhe carcomendo a alma. Seu problema não é de análise, seu problema não é psicanálise, seu problema é confissão de pecado. Você pecou contra o irmão, você pecou contra a esposa, pecou contra o marido, pecou contra o pastor, contra o oficial da igreja. Vá lá e peça perdão, se humilhe. A solução do seu problema está nisso. É na Escritura, irmãos. Seguindo a recomendação da Escritura, é só na Escritura. Quarta, a Escritura não tem sido usada para ensinar as crianças, para conduzir os jovens a um matrimônio seguro. Não tem sido usada para orientar a família, para ensinar os cônjuges como é a vida matrimonial, como é a vida íntima. Existem casais, e nós vamos ver na última palestra, e que dizem, casais crentes, que dizem que fecha a porta do quarto vale tudo, porque não aprendem dos púlpitos das suas igrejas como é um leito sem mácula, não aprendem mesmo. Os pastores têm vergonha de falar, e eles enveredam pelas técnicas do mundo. Você liga a TV de manhã até a noite só ensina o que não presta, e os casais crentes estão absorvendo aquilo e vão praticar. A Escritura não tem sido usada pelos pregadores para essas finalidades, tem sido desprezada no aconselhamento. Os pastores usam, irmãos, quase que exclusivamente as teorias psicológicas de Wilhelm, ou senão as teses, as afirmações psicanalísticas de Sigmund Freud. Pastor e psicólogo, eu uso a psicologia no meu gabinete pastoral. O que é isso, meu irmão? E não apenas isso, irmão, mas principalmente para a condução do culto público a Deus. Não pode ser jamais uma solenidade conforme o gosto do homem, meus irmãos. O culto público, ou é segundo a verdade do Novo Testamento, ou ele não tem serventia, Deus não aceita. Quantas vezes você vai querer saber disso? Jesus diz claramente, meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou é desse jeito, ou meu Pai não aceita. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. Adoradores em espírito, os irmãos sabem o que é. É que Deus só aceita a adoração de quem nasceu de novo, espiritualmente vivos. Ímpios que estão dentro da igreja não cultuam a Deus, eles assistem os crentes cultuarem. Isso é em espírito. Meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito, que a natureza do culto é espiritual. Por isso que quanto mais simples o culto for, tanto melhor. É espiritual, não precisamos de objetos, não precisamos de imagem, de representação nenhuma. Espiritual é a natureza do culto. Só os nascidos de novo adoram. E em verdade é conforme a verdade que eu ensinei, que eu revelei, que escrevi. O culto tem que ser dessa forma. Procure no Novo Testamento como era o culto, como é que está instruído. Faça desse jeito, do contrário eu não quero. As melhores confissões reformadas ensinam sobre isso.
Dizem que o culto não pode ser conforme os homens querem, mas como Deus quer. O adorado é quem diz como quer ser cultuado. Para que os homens não cultuem a Deus de forma mística e da forma inventada, e aceitem sugestões de Satanás. Dizem as confissões de fé assim. Elas são duras, irmãos, nesse aspecto. Hoje o culto público, irmãos, tem sido realizado ao gosto freguês, com invenções as mais escabrosas. As pessoas fecham a escritura para determinar a liturgia do culto. Somente os pastores deixam correr frouxo. Cada um dá uma sugestão que é imediatamente aceita. Então cultos e mais cultos são elevados a Javé. Cultos que não passam do teto. Cultos que consistem em uma tremenda abominação, em uma transgressão do terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento sendo transgredido pela igreja do Senhor, em pleno culto público a Javé. Isso é um absurdo. Quinta, irmão, está aqui presente. Se você tem ouvidado a Escritura para a sua vida global, então eu quero lhe dizer que você tem desprezado só a Escritura. Você tem preferido viver por sua conta própria, acreditando que essa alternativa é muito melhor do que a alternativa apresentada por Deus na Escritura. Você tem dito, eu tenho uma solução melhor do que a de Deus. Você pode nem pronunciar, mas você está dizendo exatamente isso. Se a Escritura não tem sido obedecida por você, no ensino para o seu filho em casa, no ensino para o namoro do jovem da igreja, no ensino para que os jovens escolham os cônjuges com quem irão casar, no ensino para o casamento, para a vida conjugal, no ensino para a santidade no namoro, se a Escritura não tem sido obedecida na vida profissional, na vida comercial, se o segredo comercial tem suplantado a sua consciência cristã, meu irmão, a sua vida não está respeitando o solo da Escritura. Você não está disposto a sofrer pela Escritura. Não está disposto. Se a sua vida entre amigos, entre parentes, dentro do lar é onde a autenticidade como cristão é medida de forma mais legítima. Se você for considerado um crente dentro de casa, então você é um crente mesmo. Mas se você não tem considerado a Escritura para a sua condução dentro do lar, você também tem desprezado só a Escritura. Você tem adotado métodos paralelos, humanistas, desautorizados, ineficazes, que não vão recuperar a glória de Deus em você. Estou avisando, não vão recuperar. Se você tem desprezado a Escritura de forma global ou parcial, mesmo que parcial, então você está de costas para Deus, está de frente para o mundo. E a glória de Deus não está sendo formada em você. Não está. Deus quer coração íntegro. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não quero nada pela metade. Ou você adota a minha Escritura globalmente na sua vida, na vida da sua igreja, na vida da sua família, ou não me venha com chorumelas. Não me venha. Eu não vou lhe atender, não vou lhe acudir, você não vai conseguir me enganar. Ele está dizendo isso. Irmão, que no final dessa conferência, nós passamos também a fazer uma declaração de Juazeiro, em que eu reconheci que tenho dificultado, obstaculado a formação, a reabilitação da glória de Deus em mim, pelo estilo de vida que eu estou levando. Eu me reconheço nascido de novo, mas eu não estou sendo conhecido como um crente em casa, no trabalho, na faculdade, no colégio, na repartição, não estou sendo. E eu ouvi do pregador, expondo a Escritura, que meu aspecto moral, que ficou totalmente depravado depois da queda, quando eu caí, é reabilitado pela santificação, que consiste na minha obediência à lei, como sinal de que eu nasci de novo. Isso não está acontecendo em mim. Então, que no final dessa conferência nós possamos fazer uma declaração de Juazeiro Petrolina, que nós reconhecemos essas coisas na nossa vida e estamos dispostos a abominar, abandonar, banir, subtrair da nossa vida tudo aquilo que não condiz com alguém que está tendo a glória de Deus reabilitada sobre si. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, depois de exposta a Tua palavra, Senhor, nós queremos confessar a nossa falta, por termos estado distantes, ó Deus, da Tua palavra.
Tua palavra, Deus, a tua escritura, que contém a tua palavra, ela não é um livro comum. É um livro que foi escrito com sangue. O sangue dos profetas, sangue dos apóstolos, o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado e morto por causa da verdade, por causa da Escritura. E essa mesma Escritura nós temos, ó Deus, ridicularizado, um viver superficial, um viver fantasioso. Nós temos desprezado, temos sabido, conhecido quais são os teus mandamentos, as tuas exigências e prescrições, e temos protelado, Senhor. Temos protelado, temos sido covardes, falsos profetas, ó Deus. Estamos no nosso conforto, não queremos perder privilégios, e por isso estamos protelando, Senhor, a um custo imenso, que nós nunca hemos de calcular. Portanto, ó Deus, santifica-nos, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, arrependimento verdadeiro. Para que possamos tomar uma posição, ó Deus, nesta noite, depois de ouvirmos a Tua palavra. Peçamos a Ti, ó Deus, graça, misericórdia abundante sobre as nossas vidas, para fazermos, ó Deus, essa reforma. Para de novo, ó Deus, fazermos como os reformadores fizeram. Gritarmos bem alto, só na Escritura, mas não só com a boca, Senhor. Mas que a Escritura esteja regendo a nossa vida, como um todo. Porque ela é suficiente, ela é inspirada, ela é inerrante, ó Deus, ela é autoritativa. É a Tua palavra, Senhor, que cuidadosamente Tu falaste e tiveste o cuidado de registrá-la, por conta das nossas fraquezas, para que sempre tivéssemos, ó Deus, esse farol a iluminar as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e perdoa o nosso pecado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.